Há 2 anos, no dia 22 de julho, Otto Lovik ouviu tiros provenientes desta pequena ilha. Correu para a doca dos barcos. Quando chegamos aqui, havia já 2 meninas a tentar nadar para saírem da ilha. Disseram-nos que havia um tiroteio em Utoya, que muitas pessoas tinham sido mortas. Saltámos imediatamente para os barcos. Começámos a pegar nas pessoas, a colocá-las nos barcos, pessoas que se estavam a afogar e pessoas que tinham sido atingidas. Otto e vários outros conseguiram salvar mais de 250 jovens noruegueses que estavam na ilha do Utoya, num acampamento de verão de jovens do Partido Trabalhista. Utoya tinha-se transformado num banho de sangue quando um atirador solitário iniciou a matança. Matou 69 pessoas e fez mais 8 mortos vítimas de uma explosão em Oslo. Lembro-me quando fomos para a ilha no meu barco, pensei nos talibãs, nos islamitas. Eu tinha a certeza que era terror islamita. Mas Otto, como muitos outros noruegueses, estava enganado. E quando se soube que o assassino solitário era um extremista de direita chamado Anders Behring Breivik, este país nórdico de apenas 5 milhões de habitantes ficou em choque. Behring justificou a morte das suas vítimas porque pertenciam à juventude trabalhista. Como a explosão da bomba um pouco antes em Oslo matou mais de 8 pessoas, tendo por alvo o governo. Um governo que ele culpou de ser muito mole perante a crescente ameaça do Islão na Noruega e no resto da Europa. Muitos consideram isto como atos de louco, mas Breivik foi declarado imputável e condenado a 21 anos de prisão. Hoje os noruegueses ainda repetem a mesma pergunta: porquê a Noruega? Um exame de consciência nacional que encontra algumas respostas na internet. Foi muito interessante acompanhar o seu processo judicial, porque quando foi convidado para apresentar o seu plano de fundo, que tipo de educação tinha, etc., ele afirmou ter lido muito e disse: sim, eu estudei. E quando foi convidado para identificar livros e autores, era tudo internet. E quando olhamos para o seu manifesto, chamado Compêndio, podemos ver que tipo de sites ele visitou. São os sites de extremistas de direita, radicais de direita. Foi aí que foi buscar informação. Foi aí que ele informou a sua visão do mundo em grande escala. That's where he picked up his information, that's where he shaped his worldview to a very large extent. Ronnie Alteel deixou a Liga de Defesa norueguesa após o massacre de Breivik. Disse que ficou chocado com estes assassinatos de raiva. Numa primeira fase, a polícia e os média tentaram relacioná-lo com Breivik. Hoje, ele tem um novo site chamado Partido da Liberdade Norueguês. Pretende avisar a sociedade para aquilo que considera ser a ameaça islâmica. Diz que a maioria dos 200 mil muçulmanos residentes na Noruega é perfeitamente moderada, mas há 30 extremistas que são perigosos. Argumenta que o seu grupo não é extremista de direita e que tem apoio. Recebe mais de 5 mil acessos na sua ciberpágina. A maioria do povo norueguês concorda com o que dizemos. Foram os mídia que criaram essa ideia de sermos racistas e extremistas. Mas nós somos apenas noruegueses que amam o país. A maioria dos noruegueses percebe que o governo não está a fazer nada. Eles apenas estão a dar e a dar às pessoas que se aproveitam do sistema. E o governo não pede nada em troca. Og de krever ikke noe tilbake. De gir og gir og gir og gir uten å kreve noe tilbake, og det er ikke holdbart i lengden. Há pessoas irritadas com o governo, mas por razões diferentes. É o caso de Alvar Abdalrahman Petersen, recentemente convertido ao Islão. Diz que foi durante muitos anos muçulmano no espírito. Alvar culpa Oslo por ser demasiado brando com os extremistas de direita, enquanto os muçulmanos são perseguidos em todo o mundo. Diz que antes do massacre de 22 de julho estava pronto para entrar na guerra terrorista. Queria comprar uma quinta, a única maneira de obter o fertilizante com que Breivik fazia as bombas como a que explodiu em Oslo. Mas agora a sua luta é feita de palavras e através da internet. I didn't talk with anyone like you. I didn't talk on the phone. 10 anos antes disso, eu não falaria com alguém como você. Não falava ao telefone, apenas blá blá blá.
Eu não fiz nada na internet, apenas blá blá. Tornei-me membro principal do Grupo Cívico dos Cidadãos, um grupo muito conservador, e fiz as coisas certas. Fiz muitos planos, planeava muita coisa. Estava a pensar na quinta, mas claro, depois de 22 de julho não temos oportunidades. Of course, after 22nd, you wouldn't have a chance. A Noruega orgulhou-se ao longo do tempo de ser uma sociedade aberta e democrática. Uma nação rica em petróleo que partilhou essa riqueza tanto dentro como fora das fronteiras. Um país que para muitos seria o último lugar para um ataque terrorista ou extremista. Estes membros da juventude do Partido Trabalhista estão a preparar-se para o acampamento de verão. Não vai ser em Utoya. Eskil Pedersen estava na ilha no momento do massacre. Fugiu na mesma balsa que levou Breivik até à ilha. What happened in Norway can happen in every country, and therefore we need to. O que aconteceu na Noruega pode acontecer em todos os países. E por isso temos de ter uma discussão aberta sobre o facto de existirem extremistas numa sociedade aberta. Todos aqueles que defendem sociedades multiculturais devem levantar-se e não tolerar os debates na internet que foram lançados por pessoas com uma visão racista. Been taken over by people with a racist view. Fred e Catherine Lee perderam Elizabeth, filha e irmã, respectivamente, durante a matança de Utoya. Catherine Lee também estava na ilha. Foi ferida e ainda está em recuperação. Para esta jovem sobrevivente, há culpas e muitas questões sem resposta, especialmente quando se tenta perceber a lógica de um pistoleiro. Resolvi rastejar junto à água para que ele não me visse. Mas não consegui chegar à água a tempo. Naquele momento, ele alvejou-me nas costas. A bala saiu pela barriga e perfurou um dos meus pulmões. Fiquei completamente exposta em campo aberto. Ele viu-me e atirou pela segunda vez. Desmaiei. Breivik voltou e alvejou-a novamente, desta vez no braço. O funeral da irmã foi adiado até Catherine sair do hospital. Freddy diz que hoje está ainda a começar o luto por Elizabeth, um luto por uma morte que foi pública e trágica. Não estou com ódio, porque isso gasta muita energia, mas estou decepcionado com as autoridades e com a falta de apoio. Fazem sempre promessas, mas nunca acontece nada. E agora que estamos a caminho das eleições, tudo piora. Temos sido esquecidos. Somos apenas peões num jogo político mais amplo. Em setembro, a Noruega terá as primeiras eleições depois do massacre de Utoya. Assassinatos que, dizem alguns, o governo poderia ter feito mais para impedir, porque os sinais existiam. Foi uma tragédia para a qual a Noruega ainda procura explicações.